Rádio Eleições 2022, o voto é nosso! Cobertura Nossa Rádio Eleições 2022. O voto é nosso. Sabatina e entrevistas com os candidatos. Politicando. Notícias, pesquisas e análises políticas. Debates, opiniões e muita informação com isenção, imparcialidade e credibilidade. Cobertura Nossa Rádio Eleições 2022. O voto é nosso. 24 horas por dia, 7 dias na semana, até a votação, ao vivo e no ar com você. Oferecimento: Grupo Salineira, diminuindo distâncias, aproximando pessoas. Boi Bom, é muito bom, é bom demais. Curta esse sabor. Pensou em obra ou reforma? Pensou com luz. Mãos a obras com você. Gold Medical Group, especialista em saúde sexual masculina. Ligue 2645-3083. Eleições 2022 é aqui, na nossa rádio 102,5 FM, a rádio que mais cresce na região dos lagos. 9 horas e 7 minutos, começando a contar o tempo. Agora recebo ele, que é delegado federal, deputado federal, candidato à reeleição, Felício Laterça. Bom dia, seja bem-vindo à nossa rádio. Bom dia, Juarez Volotão, bom dia, nossos ouvintes, aqueles ouvintes que estão acompanhando a nossa rádio, agora vão ouvir um pouco do Federal de Verdade e da Verdade. Felício Laterça, você foi eleito numa época aí pelo efeito da Operação Lava Jato, pela luta do povo e principalmente um clamor da população contra a corrupção. Você está no seu primeiro mandato de deputado federal, é candidato à reeleição. Como você enxerga a cabeça do eleitor da Operação Lava Jato para cá e da luta para com a corrupção? Continua, o povo tem esse clamor, e como foi o mandato, está sendo, do delegado, hoje deputado federal, Felício Laterça? Excelente pergunta, porque combate à corrupção é o nosso foco. Repito, combate à corrupção é o nosso foco. Eu tenho essa bandeira desde sempre. Eu fui policial civil, oficial de justiça, sou delegado de Polícia Federal, estou deputado federal. Na verdade, a população clama pelo combate à corrupção. O grande câncer desse país é a corrupção. Ela está entranhada em todos os órgãos, em todos os meios. Então, essa luta, ela não vai se resolver em 1 ano, em 10 anos, mas talvez em 50 anos. Agora eu digo e repito também, eu combato a corrupção dentro do sistema. Para mudar a política, precisa as pessoas de bem ingressarem na política. Foi isso que foi determinante para o meu ingresso na política em 2018 e por isso resolvi vir à reeleição para continuar combatendo a corrupção dentro do sistema. É óbvio que não deixamos de fazer o que um parlamentar deve fazer. Políticas públicas. É isso que a gente desenha. O parlamento, seja ele federal, estadual ou municipal, é que desenha as políticas públicas a serem executadas pelo Poder Executivo. Então, nós trabalhamos muito nesse sentido. Nenhum outro deputado federal andou tanto quanto Felício Laterça, trabalhou tanto quanto Felício Laterça nesse mandato. Felício Laterça, que é natural de Campos do Goytacazes, radicado em Niterói, mas que morou 3 anos e meio em Macaé, durante a chefia da Polícia Federal da região norte serrana e região dos lagos, conhece muito bem o Estado. Rodei todo o Estado do Rio de Janeiro com o pé na estrada. Temos feito muito. Colocamos emendas em vários municípios, em quase 70 municípios, porque nossa emenda, eu também costumo dizer, não tem troco na troca. Laterça, o que é troco na troca? São jargões que a gente vai inventando, vai criando para expressar o que acontece na prática. Durante a execução, o trabalho de delegado de Polícia Federal, a gente acostumava ver parlamentares colocando emendas no município que eram devolvidas parte dele como propina. Então, o troco na troca é isso que o Felício Laterça chama de troco na troca. E por essa razão, eu fico muito à vontade de dizer que quase 70 municípios foram agraciados, porque nós fomos entendendo a necessidade, nós fomos conversando com os agentes políticos, fomos conversando com aqueles que trabalham no governo e ouvindo a população, inclusive instituições que também precisam de recursos. O que você elencaria, delegado, deputado federal Felício Laterça, como um marco do seu mandato? Feitos,
só o número também de 70 municípios agraciados com emendas já é um número considerável, já visto o estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios. Então isso já é considerável. Normalmente um deputado federal, ele destina mais para aquele seu reduto eleitoral, para sua região. Então isso já é um feito, 70 municípios agraciados aí, de acordo com a necessidade de cada município. O que mais você elencaria aí, destacaria como um feito e um avanço do seu mandato? Tem alguns feitos. Isso muito me orgulha. E primeiro porque eu não tenho receio de gente. Né? O fato de andar, de estar com a população, de estar com as pessoas. Eu não sou o deputado Copa do Mundo, né? Aquele que aparece de 4 em 4 anos. Então a gente foi ouvindo e entendendo. Foram apresentados mais de 300 projetos de lei. Né? Dentro disso, emendas. Tem uma emenda que muito me orgulha, que foi a alteração no Código Nacional de Trânsito. O parágrafo 2º do artigo 270, a autoria do deputado federal Felício Laterça. O que é essa emenda? É o combate à máfia do reboque, à máfia do depósito. E aqui é bom a gente ressaltar o que vem acontecendo e depois dessa nossa emenda. Qualquer veículo que tivesse algum problema sanável, que não oferecesse risco ao tráfego, ele não poderia ser apreendido. Isto é, acabamos com a máfia do reboque depósito e perceba que nisso aí também tem um combate à corrupção. Todos sabem, a população sabe do sofrimento que é você ter o seu veículo apreendido, às vezes por nada, por pouco, vamos dizer assim, por nada não, também não vamos fazer por menos, por pouco. Quando você às vezes tem uma lâmpada queimada, você tem um pneu que está careca. Então o que nós fizemos? Que a pessoa tivesse uma possibilidade, agir de forma educativa, tivesse uma notificação para reparar o seu veículo. Então isso foi uma grande vitória do nosso mandato na parte legislativa, mas na questão do Código Nacional de Trânsito nós tivemos um problema que veio e está causando muito problema. O que é, Laterça? É a apreensão do veículo se ele não tiver com licenciamento. Então, pasme você, Volotão, depois da nossa emenda, e ela, na verdade, ela brecava, se você tivesse com um documento atrasado também não poderia ser apreendido, houve uma alteração, uma nova alteração via medida provisória, quero crer que foi promovida pelos governadores, com fins arrecadatórios, de apreender o veículo se não tiver com licenciamento em dia. O que é o licenciamento? Está no Código de Trânsito que, como licenciamento, entende-se o pagamento da taxa na renovação, o imposto sobre o IPVA, né, que é o Imposto de Produtos e Veículos Automotores, e multas. A questão das multas, inclusive, é mais absurda ainda. Porque se você tiver uma multa, que às vezes você nem sabe, você tomou uma multa, quando vai ver, tem uma multa, não recebeu notificação. O que o Felício Laterça fez? Já apresentei projeto de lei para revogar esse dispositivo. Está tramitando. Por isso que o Felício Laterça precisa continuar nessa luta, amigo. Por isso. Certo. E aí, deixa eu só fazer um complemento. Pode. Eu quero fazer um complemento. As forças de segurança pública têm que combater a criminalidade. Então, a própria PRF hoje, ela tem um trabalho, e ela faz um trabalho excepcional hoje, a PRF, né, muito além do que ela foi desenhada, inclusive. Mas você, com relação ao tráfico, furto e roubo de veículos, e a segurança viária, sim. Mas qual o risco à segurança viária, eu pergunto, de um veículo que não está com pagamento em dia? Qual o risco da segurança viária? Zero. E aí o paralelo que eu faço. Imagine você, aqui no estúdio da rádio, se não pagou o seu IPTU, tem um fiscal da prefeitura lacrar a sua porta e falar, você não pode entrar porque o seu IPTU não está em dia. Então esse é o paralelo que eu faço e se Deus quiser, nós vamos alterar isso aí, porque a gente tem visto o sofrimento das pessoas que saem às vezes para viajar até em outro estado e vai descobrir porque não pagou IPVA porque não teve condição, não sabe, isso aí não foi divulgado e as pessoas ficam no meio da estrada com família, com gato, cachorro, papagaio. Isso é uma vergonha e o Felício Laterça está nessa causa. 9h15, ao vivo, cobertura Nossa Rádio Eleições 2022, entrevistando Felício Laterça.
deputado federal candidato à reeleição. Você ficou conhecido aqui em Cabo Frio quando delegado da Polícia Federal em Macaé, numa operação chamada Operação Basura, onde na época foi preso o ex-presidente da Concercaf, na época era o Cláudio Moreira, com desvios ou supostos desvios na casa dos 60 milhões de reais. Minha conta eram 100. Na sua conta eram? 100 milhões. 100 milhões de reais. Felício Laterça, você pulou, foi eleito democraticamente de delegado da Polícia Federal para deputado federal. No mandato, no exercício, nas suas viagens, nos seus contatos, onde você identifica hoje, dentro do sistema, os ralos de corrupção? Rapaz, essa pergunta aí pode virar uma temporada da Netflix, né? É igual ao meu mandato. A minha história de vida, né? As pessoas já falavam, pô, por que você não escreve, por que você não faz podcast? E agora no mandato, só esse mandato, dava para fazer uma temporada da Netflix e eu acho que ela ia ser rica em temporadas e episódios. A gente tem visto muitos, mas vamos falar da Operação Basura, sim. Nós iniciamos a investigação com fraude na limpeza urbana. Foi preparado todo um esquema, e isso eu falo, não é achando não, afirmando. Nós recebemos uma denúncia, foi preparado, né, com a assunção do então prefeito à época, foi preparado uma empresa, né, foi criada em Minas Gerais para vir aqui e instalar o serviço de limpeza urbana, e para isso não foi prorrogado o contrato que estava em vigor com a outra companhia. Então já foi tudo acertado. Para ficar claro, não acha que foi, se não foi condenado ainda. No Brasil que nós temos, né, nós temos problema na justiça também. Eu não estou falando da justiça local não, por favor. Mas vocês veem o que o STF vem fazendo. Então nós temos problemas na justiça. Mas o caso aqui em Cabo Frio foi preparado para uma empresa assumir. Os caminhões já vieram para cá, inclusive ficaram cobertos com lona plástica, né? E aí nós tivemos conhecimento do que seria feito. Então daí iniciou a investigação. E o vulto do contrato, quando iniciou a investigação, né, da Concercaf, não só achamos o esquema no lixo, como achamos esquemas de ambulâncias, fraude em aluguel de ambulância, achamos esquema de iluminação pública, e ainda à época chegamos a achar, como teve uma operação já da Polícia Federal, a praga do gafanhoto. O que é isso, Laterça? Eram horas extras colocadas adicionais em folhas de pagamento. Então também com um propósito de desviar dinheiro. Então, na verdade, hoje eu não sei como é que estão essas investigações, não sei como anda o curso, né? Automaticamente me desliguei. Claro. E até uma questão de ética, né? Os colegas estão conduzindo, o Judiciário está conduzindo, o Ministério Público fazendo a sua parte, e a gente espera que de fato faça. Eu não tenho dúvidas que ali houve desvio, houve corrupção. Era um ralo de corrupção. Era um ralo, e não era um ralo não, o ralo é pequeno. Era um bueiro, não sei, era muito maior do que isso. Então, ali a coisa era séria. E isso não é uma exclusividade de Cabo Frio, lamentavelmente. E você falando isso hoje. Na política, eu vejo isso como uma prática. Hoje ainda tenho dificuldade de relacionamento por ser delegado de Polícia Federal. Eu tenho tempo para me aposentar, ainda não me aposentei. Eu estou licenciado da Polícia Federal, mas estou no exercício parlamentar e, por óbvio, não optei por aposentadoria parlamentar, porque político não é profissão, é devoção. E agora eu me lembrei de uma coisa, na pergunta anterior sobre o feito, né, eu falei da emenda, mas não falei depois, quando você me faz essa pergunta novamente, sobre o que eu fiz pela região como feito ali no curso do meu mandato. E fico à vontade para falar sobre corrupção, porque esse é o nosso marco. Nossas medidas legislativas também têm um condão de espancar a corrupção. Tem muito político corrupto voltando para o cenário. Na verdade, eu chamo de politiqueiros. Eu não chamo de político. Eu faço política com P maiúsculo. E me orgulho de fazer a política da forma que eu faço. Olho no olho, falando com as pessoas de verdade, da verdade. Não tem desvio de dinheiro, não tem promessa, vantagem. Então a gente faz o que precisa ser feito pela população. Pessoas agora, campanhas milionárias aí sendo colocadas na rua, cujos recursos ninguém sabe de onde vão. Na verdade, a gente precisava fortalecer, né, a nossa Polícia Federal cada vez mais.
até uma luta do Felício Latessa ao fortalecimento das forças de segurança, inclusive dos aprovados da Polícia Federal. Outra frase que eu gosto, é muito bandido para pouco mocinho. Se a Polícia Federal não se marca ela, poderia ter 200, 300 policiais federais trabalhando aqui para varrer a corrupção, porque eu não tenho dúvida, aonde mexer aponta problema. 9 horas e 20 minutos, você acha, Felício Latessa, que a Operação Lava Jato e tantas outras operações que hoje gerou aí pelo próprio Supremo Tribunal Federal a questão do Lula, que foi preso, aí hoje eles pedem alguns processos, ele foi, a gente chama de descondenado, né? Você acha que, e muita gente, inclusive, julgando que foi uma ação muito mais politiqueira, ação de denuncismo, como que você julga a Operação Lava Jato e as operações que combateram e vêm combatendo a corrupção no país? Politiqueiras, verídicas, com verdades, justas, e também como você considera a ação do Supremo Tribunal Federal com relação a isso tudo? O Supremo Tribunal Federal hoje, lamentavelmente, envergonha o Brasil. Algumas decisões envergonham o Brasil. O órgão supremo da Justiça, que deveria prezar pela justiça, na verdade, ele invalida o que 3 instâncias da nossa justiça praticaram. O que Felício está dizendo? Felício Latessa está falando sobre a Operação Lava Jato e sobre o 9 Dedos. Foi condenado em primeira instância, e você me pergunta se isso foi politicagem. Politicagem nenhuma. O juiz Moro nada tinha a ver com política à época. Nada tinha a ver. Como o Deltan. Eles acabaram sendo também forçados e empurrados para a política. E nós vamos tocar nesse assunto, essa pergunta sua foi muito boa. E aí é preciso lembrar que do processo de condenação em primeira instância foi o recurso para o Tribunal Regional Federal da região do sul do país. O que aconteceu? A condenação não só foi confirmada, como aumentada a pena por 3 desembargadores. Foi unanimidade. Então, o Tribunal Regional Federal também foi político, porque só falam do nosso juiz Moro e os desembargadores, que confirmaram e aumentaram a condenação. Daí foi para o Superior Tribunal de Justiça, que também confirmou a condenação. Vários recursos à época do STF. Opa, não. Como estava um clamor muito grande pela Lava Jato, que foi desconstruída pelo Supremo Tribunal Federal, como estava um clamor, o Supremo Tribunal Federal, à época, não teve coragem de desmantelar a Lava Jato. E foi o que aconteceu no início dessa legislatura. E aí talvez tenha sido um erro convidar o ministro Moro para a política, para exercer um cargo de extrema importância, de muita relevância, que é ser ministro da Justiça e Segurança Pública. E ele aceitou, talvez pensando, e quero crer que foi isso, em fazer o que ele fez enquanto juiz, fazer pelo Brasil inteiro, tentar mostrar o combate à corrupção. Tanto é que ele ficou conhecido no mundo inteiro, conhecido internacionalmente, e o Brasil começou a ganhar respeitabilidade e confiabilidade, e passar a ter algo que o Brasil ainda não tem. Nós estávamos construindo isso, segurança jurídica. Porque quem quer investir no Brasil não quer investir num país corrupto. Isso é uma realidade. E aí o que foi feito? Ele aceitou e não conseguiram avançar, junto com o nosso presidente Jair Bolsonaro. E daí veio uma prova ilícita, que foi hackeado o Telegram, é bom lembrar, aí foram chamados de Vaza Jato, foi hackeado o Telegram, não sei se foi do próprio ministro, se foi do Deltan, e começaram a vazar informações por um veículo também de informação, por isso que ficou conhecido. Foram soltando a conta-gotas. E aí, estranhamente, isso provocou uma imparcialidade do juiz, anos depois, ou seja, dizendo que eles estavam tramando, conversando, e na verdade, falam que não, eles estavam organizando, preparando. Gente, faz parte hoje você dialogar com as pessoas. Eu, como autoridade policial, eu conversava com os juízes.
conversava com os procuradores ou com os promotores, se for da Justiça Estadual. A gente faz isso. Olha, tem isso, eu fiz isso, faz parte. Pode ser pessoalmente, como os advogados precisam falar com o juiz, eles vão lá despachar. Então, você trocava informações. Foi usado aí dizer que houve uma forçação que poderia fazer. E o Supremo Tribunal Federal tem uma tradição de não aceitar provas ilícitas. Inclusive colocando traficantes, narcotraficantes, presos com toneladas de droga, colocar na rua, porque foram presos com prova dita supostamente ilícitas. E aí, curiosamente, uma prova supostamente ilícita, não, uma prova ilícita, serviu de base para anular. E aí sim, até mudar o foro. Não, ainda fizeram mais. Além disso, aproveitaram e ainda criaram uma outra história cobertura, que eu chamo, de mudar o foro do julgamento, favorecendo, então, o réu, que já ultrapassou os 70 anos, em alguns casos. Então é para ficar claro, ele não foi inocentado, porque ele não é inocente. O cara que se candidata hoje ao Brasil, isso para mim envergonha o Brasil perante o mundo. Isso envergonha o Brasil perante o mundo. Então não tem candidato, entendeu? Limpo, não tem. Até a lei da ficha limpa precisa ser repensada. Então foi isso que aconteceu e vem acontecendo. Voltou para a primeira instância, alguns casos, dependendo, vão acabar prescrição favorecendo, e aí não se fala em julgamento. Não vamos mais buscar a punição, porque o tempo já se esvaiu. E aí é o cálculo da prescrição, mas ele tem vários casos, ele não tem um processo. E não é possível dizer que pessoas que eram de dentro do esquema, como o Palocci e tantos outros, que afirmaram categoricamente como funcionava o esquema de corrupção. E para falar de corrupção, a gente poderia falar aqui o dia inteiro. Mas só em 3 órgãos o governo do PT desviou 1,5 trilhão. Petrobras, Correios e Caixa Econômica Federal. Sem falar nos fundos de pensão. Pergunte aos aposentados da Caixa Econômica, da Petrobras, dos Correios, como é que eles andam. 9h27, entrevistando o deputado federal, candidato à reeleição, delegado Felício Laterça. Com relação aí a contatos, no caso aí da operação, foi com autoridades, mas você foi acusado de manter vínculos com políticos durante o exercício aí da sua profissão de delegado. Segundo a mídia, inclusive a revista Veja, você também nega. O que você tem a dizer? Quando delegado, você tinha vínculo de proximidade com políticos de mandato? Vínculo nenhum. Você deve estar falando. Na verdade, eu perdi o tempo de processar todos os veículos. Mas a Rede Globo, as organizações Globo foram processadas e eu ganhei o processo. Eles fizeram uma farsa, fizeram uma notícia. Você deve estar falando da mudança da sede da Polícia Federal. Exato. Foi feito em Macaé. Não tinha proximidade. E que você nega. Não, nega não. Revista Veja. Não. Eu provo. Não, eu provo. É diferente. O meu está provado. Né? Muita gente, o que aconteceu? Está lá provado, se quiser eu mando cópia para as pessoas. Né? Mando cópia. O que aconteceu, Felício Laterça? O meu relacionamento era institucional. Entendi. Puramente institucional. Quando nós chegamos em Macaé, tinha um prédio onde estava instalada a sede da Polícia Federal em Macaé, há mais de 30 anos, um prédio pronto para ruir, em péssimo estado de conservação. E esse prédio era alugado pela Prefeitura de Macaé, e cujo pagamento era feito pela Prefeitura. Como funciona isso? Muitas vezes as prefeituras, para os órgãos públicos, sejam estaduais ou federais, se instalarem, eles oferecem, porque eles têm o interesse de oferecer o serviço à população. Lembrando que a Polícia Federal, né, não é só investigação, também tem um serviço de polícia administrativa, e isso ocorreu em Macaé em razão da Petrobras. E muito bem. Laterça, quanto que era o aluguel? Eram mais de 30 mil reais mês, num casarão pronto, prestes a ruir. E o município de Macaé, o então prefeito, doutor Aloysio, ele estava devolvendo vários prédios, porque ele estava desativando, ele estava desmontando o esquema de secretarias, né, que tinha Macaé, tem um número de servidores públicos imenso, né, para frente à sua população, ainda são cerca de 17 mil servidores públicos, só a secretaria tinha ou status de secretaria quase 70. Então eu acompanhei aquilo pela imprensa, ele começou a fazer uma reforma administrativa e começou a desmontar, e começou a desocupação de prédios.
E ele buscando economia, porque em 2015 começou uma crise, ele começou. Daí o que foi feito? O Laterça viu aquilo e fiz contato e falei assim, olha, nós estamos num prédio, vocês estão desocupando prédios. Não teria possibilidade de fazer colocar a Polícia Federal em outro local? E aí nós vimos a possibilidade. Chegamos a ver até um prédio do Estado, que era do outro lado, na Barra de Macaé, mas estava em muito mau estado, no péssimo estado de conservação. E nós decidimos permanecer aonde? Nós mudamos para onde? Nós mudamos para um prédio que já estava alugado há 8 anos antes do governo do prefeito. 8 anos anterior ao governo do prefeito. E aí o que aconteceu? O prédio estava parcialmente ocupado. Eram 2 unidades dentro de um. Era um aluguel único. E lá estava instalada a Secretaria de Obras, aonde é a Polícia Federal. Na entrada de Macaé, com fácil acesso, na entrada da cidade. Eu até brinquei à época, quando inauguramos, para que quem passar ou sair vai ter que bater continência para a Polícia Federal. Entendeu? Vocês vão ter sendo acompanhados pela Polícia Federal. E o que houve, na verdade, foi o seguinte. Houve uma mudança, fizemos um processo com toda a transparência. Eu instalei comissão, todas as portarias, isso tudo foi demonstrado. Aliás, eu tive esse excesso de zelo, graças a Deus. E esse excesso de zelo foi comunicando tudo ao superintendente da Polícia Federal à época, e nós fizemos uma comissão para cuidar da obra, acompanhamos, e o aluguel lá foi até renegociado do prédio para onde a Polícia Federal foi. Houve uma redução do aluguel, porque a prefeitura talvez entregasse o prédio, negociou com o proprietário, que eu não tinha relacionamento também, sequer conhecia. Houve uma discussão com ele, o aluguel baixou. Então, na verdade, houve uma economia, considerando a redução do aluguel, e mais 30 mil que foi devolvido um outro imóvel alugado, houve uma economia de quase 50 mil reais mês para os cofres da prefeitura. Foi isso que aconteceu. Você acha essa suspeição do seu suposto envolvimento ou vínculo com políticos durante o exercício da sua profissão de delegado foi logo após a Operação Basura, né? Foi Não. Um período depois, um ano depois? Ou foi muito tempo depois? Não, vamos lá. Foi depois. O que aconteceu? Você acha que tem ligação? Alguma retaliação a você? Alguma questão política? Não. Explico. Foi dentro da própria Polícia Federal. Grupo dentro da própria Polícia Federal que se surgiu, porque eu fui indicado para ser o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Entendi. Aí procuraram o defeito, né? Procuraram pelo em ovo. E não acharam. Fizeram, eu acabei, por isso me candidatei a deputado federal. E até para complementar essa pergunta, essa questão que ela é muito interessante. Até para esclarecimento. Não, óbvio. Eu gosto, porque tem pessoas que ainda, não teve isso, não teve. Se quiser eu mando cópia da condenação da Globo Lixo, eu mando para vocês, não tem problema nenhum. Entendeu? Montando que eles fizeram uma farsa. Eles falaram, à época, inclusive no processo, não, porque ele saiu de alugaram um prédio ligado a um outro prefeito de uma outra cidade. Mentira, o prédio que foi já estava alugado 8 anos antes da gestão do prefeito. Então, foi feito uma montagem. Entendi. Notícia falsa mesmo, espalhada. Fake news, né? Fake news. É porque eu falo em português, notícia falsa. Mas fake news, o pessoal parece que entende mais. Se fala notícia falsa, o cara fala cansado. Se falar fake news, eles entendem. Mas o que aconteceu? Houve economia, né? E qual o motivo disso? Eu vim descobrir depois. Foi algo provocado de alguém por dentro da própria Polícia Federal, da própria instituição. Esse escândalo, tá? Essa investigação. Sim. Ela, para não sair da onde nós estávamos, era para barrar a mudança da sede da Polícia Federal. Entendi. Tá? E aí houve uma investigação, tá lá a investigação, que eu não tive conhecimento, aliás, encerraram a investigação, isso foi outra vergonha da minha instituição. Foi feita pela Corregedoria, setor de contra-inteligência, de inteligência que a gente fala, e não me deram ciência disso. Eu fui, na verdade, pego de surpresa. Mas como sempre tive a cabeça erguida, eu não vi problema nenhum, só depois, peraí, deixa eu saber o que está acontecendo. Claro. Tanto que no dia seguinte, eu procurei o prefeito, mostrei ele, foi um absurdo, e nós demos uma coletiva de mais de 1 hora, mostrando a clareza do processo, a economia para os cofres públicos. Só que é o seguinte, quando um estrago é feito, entendeu? Você, para reparar, as pessoas, não foi isso. Pô, é muito difícil. Só a gente tendo a oportunidade de estar aqui na nossa
entendeu? Para esclarecer isso. Verdade. Então, na verdade, o que aconteceu foi isso. E quando eu fui chamado para ser o superintendente, convidado para ser o superintendente, tentava fazer assim, arruma defeito no Felício. Pô, teve aquela investigação. Boicote, né? Exato. Aí fizeram um lançamento, jogaram aquilo para a imprensa, e a imprensa noticiou da forma que ela quis, mas ela já foi condenada também, entendeu? Mas fica assim, fica essa coisa no ar ainda. Mas Agora não mais, está não esclarecido. não mais, está esclarecido. 9h35 tem pergunta da equipe de cobertura da nossa Rádio Eleições 2022. Vamos ouvir. Bom dia! Bom dia, Juarez Volotão. Bom dia, candidato. Bom dia a todos os ouvintes da nossa rádio. Sou Alex, do portal Cabo Frio em Foco, e faço parte do time de cobertura Nossa Rádio Eleições 2022. E deixo aqui a minha pergunta para o candidato a deputado federal, Felício Laterça. Candidato, antes de ser deputado, o senhor atuou como delegado da Polícia Federal. A pergunta que eu faço é, em que medida a sua experiência profissional contribuiu para o seu exercício do mandato legislativo? Tá aí a pergunta do Alex, site Cabo Frio em Foco. Felício. Obrigado, Alex, pela pergunta. Contribuiu muito, não só a minha experiência como delegado de Polícia Federal, mas toda a minha história de vida, né? Comecei a trabalhar desde menino, aos 16 anos, como office boy. Fui policial civil, oficial de justiça, delegado de Polícia Federal. Então, primeiro que eu sou um homem da lei. Né? A gente conhece, a gente sabe o que precisa ser feito para aperfeiçoar a lei. E conhece também os problemas que cercam a política. É óbvio que eu tive uma grande experiência, né, ao lidar, né, com as políticas públicas, né, lidar com os órgãos, lidar com as pessoas, mas eu costumo dizer que eu sou bom aluno. Então, um bom aluno aprende rápido e a gente está muito melhor preparado para vir para a reeleição. Então, a experiência na Polícia Federal, inclusive, o senhor fez uma pergunta bem específica, e muito me auxiliou, inclusive, para manter sempre a cabeça em pé, seguir firme no propósito de combater a corrupção agora dentro do sistema. 9h37, tem mais pergunta, deixa eu ouvir. Bom dia! Muito bom dia, Juarez Volotão. Muito bom dia, ouvintes da nossa rádio. Muito bom dia, candidato a deputado federal Felício Laterça, candidato também à reeleição. Por aqui é o DJ Dan. Sou apresentador do programa Fim de Tarde Nossa Rádio. Sou músico profissional e faço parte do time das eleições 2022 da cobertura Nossa Rádio. O voto é nosso. Candidato, minha pergunta é bem simples. A gente sabe que o senhor já foi delegado da Polícia Federal. Queria saber do senhor o que mais a gente pode fazer para melhorar a segurança pública na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado. Várias vezes eu insisto na mesma tese aqui, perguntando aos candidatos sobre propostas de segurança pública e queria também saber do senhor essa mesma proporção. Um grande abraço a todos. Cobertura Eleições 2022, nossa rádio. O voto é nosso. DJ Dan, apresentador aqui da nossa rádio. Felício. Obrigado pela pergunta, DJ Dan. Ele fala essa voz rouca aí, vou fazer que eu não tive que ter a ajuda do Volotão aqui, DJ Dan. Excelente pergunta, hein? Excelente pergunta, eu venho falando sobre isso. Primeiro que nós precisamos fazer o judiciário entender o trabalho da segurança pública. E esse é um trabalho que também a gente vem desenvolvendo como parlamentar. Hoje, com o Supremo Tribunal Federal, do jeito que anda, fazendo intervenção no Poder Executivo, essa tarefa fica cada vez mais difícil. Vi de vocês a intervenção do ministro Fachin de proibir operações, né, nos complexos de favela nas comunidades. Só que e já me posicionei firmemente contra isso. Isso é um verdadeiro absurdo. Inclusive convidei, tem até um vídeo meu, fizeram um vídeo, da época convidando o ministro Fachin e aqueles outros que quiserem para passear de caveirão, para sentir o fervor, né? Parece uma palhada de pipoca, para quem nunca andou, o sentimento é esse, né? Bala pipocando na lata, entendeu? E é isso que... Agora, e falei também para o STF, já que eles têm essa preocupação, como também todos os desarmamentistas, né? Que pregam muito que armas geram violência e tal, aquele papinho, né? Vai para dentro das comunidades para desarmar. Eu não vejo esse pessoal fazer esse tipo de trabalho. Vá para dentro das comunidades, desarmar traficantes, desarmar assaltantes. É isso que tem que ser feito. Então, o Supremo Tribunal Federal hoje é uma pedra no sapato da segurança pública.
Tem jeito, Latessa? Tem, mas não é fácil. E aí, qual o seu trabalho, você que é um homem da cultura? É mudar o social. A gente tem que investir muito em inteligência, aperfeiçoar, combater a corrupção dentro dos órgãos de segurança pública. A gente tem que começar a fazer uma faxina por dentro, combater a corrupção dentro dos órgãos de segurança pública e mudar o social. Como, Felício? Felício Latessa é um deputado que mais investiu em esportes no estado do Rio de Janeiro, como investiu muito na assistência social também. Então a mudança é a mudança de comportamento. A gente precisa fazer com que as pessoas não entrem para o mundo do crime. Só aí nós vamos começar a vencer essa guerra. Então o Felício Latessa investe muito no esporte e na cultura também. Temos feito muitos projetos. A gente tem colocado recursos para fazer projetos. Eu acho que essa é a ferramenta de trabalhar junto às comunidades, com esporte, com cultura, né? Pode ser com música. E assim nós vamos trazer as nossas crianças, os nossos adolescentes para perto da gente. E com isso nós vamos afastá-los do mundo do crime. Quando nós começarmos a inverter o recrutamento, recrutarmos pessoas para o bem e elas não sejam recrutadas por mal, a gente começa a vencer essa guerra. Agora, pegando o gancho de segurança pública, como que você avalia as últimas operações policiais no Rio de Janeiro, onde a mídia chama de operação sangrenta, ou a pior em números de mortes e perdas dos últimos anos, de décadas? Como você avalia essas operações e se ainda existe uma demonização por parte da mídia com as ações e com a própria corporação, com a polícia, no sentido geral? Já me posicionei várias vezes sobre isso. O problema está exatamente em ser demonizado pela imprensa. Eu não tenho dúvida, se a polícia entrar para fazer uma prisão, para fazer uma operação, não houver tiro, a polícia não dá tiro. A polícia não dá, em regra, o primeiro tiro. Isso é a regra elementar. Se você não atirar na polícia, a polícia não vai atirar em você. Isso é simples. É só uma reação. É óbvio que é uma reação. É exatamente isso. É a reação. E precisa reagir até com mais intensidade. Porque a gente vê até políticos falando, isso é uma vergonha. Não morreu nenhum policial. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Policial não foi feito para ser morto, não, para ser executado pelo traficante, por assaltante, não. Por que eles não se rendem? Ah, chegou a polícia, está errado, apontei a arma. Eu mesmo já deparei com isso. Se eu apontar uma arma, você, meu amigo, insistir, você vai levar a bala. É simples assim. Então a gente tem que ter noção do que realmente acontece. E sempre, é outra curiosidade, sempre que tem uma bala perdida, né, essa bala é da polícia. Traficante atira a esmo, assaltante atira a esmo, já está comprovado isso, ele não tem preocupação com ninguém. Dão um tiro de cima do morro, dão um tiro para festejar. Isso está aí hoje, a facilidade de ter um telefone celular que grava, né, que na verdade é um computador, você câmera fotográfica, isso é tudo, está mais do que provado. Então são falsas narrativas. E tem pessoas que querem fazer. Como é que quer que a gente chegue na comunidade, a polícia chegue na comunidade para fazer o seu trabalho de reprimir o narcotráfico, de reprimir ou buscar um assaltante e ela não reagir se for recebida a bala? Isso não tem cabimento. Nós falamos há pouco sobre o caveirão. Por que existe o caveirão? Porque eles sentam o dedo na polícia. E esses tiros que eles dão não vão para as pessoas ditas inocentes? E aliás, teve casos recentes no Rio de Janeiro que falaram que era inocente quando não era inocente. Eram pessoas envolvidas com narcotráfico também. Você acha que existe uma perseguição contra a polícia? Não tenho dúvida. Outra coisa, um termo muito usado pelos policiais, que a gente tem vários que são ouvintes da nossa rádio, é o chamado enxugar gelo, né? O que seria isso, para o nosso ouvinte entender? Seria a polícia faz o trabalho dela, aí chega depois a justiça vai, solta o bandido. Isso é o enxugar gelo hoje no Brasil? É isso. E aí cabe dentro daquilo que eu falei também, anteriormente. A criminalidade ela tem uma reposição muito fácil. Né? O crime também seduz, né? O crime atrai. Ontem eu estava assistindo um programa de televisão, não sei se vocês assistiram, mas vale a pena assistir. Foi na Record, programa do Cabrini, falando sobre a violência no México. Aliás, o México está passando, e eles gostam, eles têm vaidade. Mostra o mundo do crime, andando com armamento pesado, e etc.
Passando o que a Colômbia passou lá atrás, né, com Pablo Escobar. Então hoje o México está passando por uma onda de violência muito grande e as pessoas falando. O narcotráfico. Né? Narcotráfico. Tem pessoa, não, eu trabalho aqui, mas a vida é muito dura, eu queria entrar para o tráfico. Então ele queria entrar para o tráfico. Então tá lá, tem uma matéria muito interessante, a matéria, até para servir de parâmetro para as pessoas entenderem. Claro, claro. Então, ao invés de a gente demonizar o criminoso, o narcotraficante, o assaltante, não, no Brasil inverte. Querem atribuir essa culpa à polícia. E o enxugar gelo é isso, prende. É uma justiça extremamente garantista. Nós temos pessoas com 10 passagens de roubo e o cara está na rua. Então esse é o absurdo, esse é o enxugar gelo. Sem falar de que, se morre 10 traficantes, amanhã tem 15, 20 na fila para pegar a posição. Então esse é o enxugar gelo. Entendi. Então a gente precisa mudar o social, entendeu? E precisa mudar o comportamento, precisa mudar o comportamento da justiça, deixar o cara trancafiado. Ah, o cárcere é perverso. Não, não é perverso. Quem não cometer crime não vai para o cárcere. É simples assim. O tolerância zero feito em Nova York, muita gente não sabe, fala em tolerância zero, mas parece que é coisa de paciência. Na verdade, é a perda da paciência com o crime. Ou seja, nem pequenos delitos serão tolerados. Porque meu pai me ensinou quando criança, meu filho, quem rouba uma agulha hoje, amanhã rouba um carro. Então é assim. Então pichação não era aceita, uma vidraça quebrada não era aceita. Então, você bateu na mulher, passa 15 dias, 30 dias preso. O valentão vai pensar 2 vezes. Então, o que a gente tem que fazer é mudar a justiça no Brasil, a forma da justiça, aplicar as leis. E como deputado federal, o que o Felício Laterça fez para mudar isso ou contribuir com essa mudança? Felício Laterça discute a questão da mudança do Código Penal e do processo penal. Agora, esse caso em particular, nós estamos construindo um novo Código de Processo Penal. E aí é onde entra essa discussão. Não pode ter esse excesso de garantismo. A gente tinha que aumentar o rigor. Só que você bate de frente, você tem um problema a superar com o seguinte: se isso começar a acontecer na prática, as instituições estão preparadas, né? Porque se você começar a manter as pessoas presas, você vai ter condições? Não tem. Então a gente tinha que primeiro, aí eu penso dessa forma, que fazer de forma didática também. Não adianta, por exemplo, aí uma cela que cabe 20, você amontoar 50, 100 homens ou mulheres. Então esse é um problema a ser superado. A gente tem discutido isso na Câmara dos Deputados para melhorar todo o sistema. Mas você tem uma resistência muito grande em endurecer penas, e melhorar o sistema processual penal. Nós temos um enfrentamento muito grande. Não é fácil, não é tarefa das mais fáceis. Laterça, amor, só quando o crime de fato é hediondo. Hoje nós temos a questão das mulheres, a violência contra as mulheres, que tem sido, isso a aprovação tem sido quase unanimidade da Câmara dos Deputados. Até por causa do aumento do feminicídio, né? Feminicídio e a violência, né? Principalmente o uso de álcool, de drogas por homens que são violentos, né? O problema é que a mulher sofre, né? Sendo subjugada, né? Dentro da sua própria casa, às vezes sem ter onde morar. Então também a gente discute esse tipo de política pública. Qual bancada atrapalha mais, ou nicho, ou viés ideológico, no quesito ao endurecimento das penas para bandido? A oposição, dita esquerda. Eles são a pedra no sapato para isso. Sim. A travanca. Não tenha dúvida. Você também acha que, geralmente, quem representa a Comissão dos Direitos Humanos faz de forma equivocada ao se apresentar apenas como defesa aos bandidos, aos meliantes, e não tem o mesmo posicionamento, por exemplo, aos parentes dos policiais que morreram, ou os inocentes de verdade? É exatamente isso. Os direitos são para humanos, né? Os direitos não são para criminosos. Tudo ou bem não deveriam ser, né? Quem cometeu o crime foi um humano, beleza, mas ele cometeu o crime. E aí, é claro, se ele cometeu um crime, ele tem que pagar pelo que ele fez. É simples assim. Então é isso. Se você contraiu uma dívida, você não tem que pagar. Então, o cara cometeu um crime, ele tem que pagar. Aí querem falar de direitos humanos para quem cometeu o crime. Tudo bem que você tem esse viés. Mas, lamentavelmente, nós temos casos de ressocialização, são muito poucos. A gente precisa trabalhar. Eu trabalho também ajudando comunidades terapêuticas. Não é fácil. Para a gente tirar as pessoas do vício.
Isso é um problema muito grave, muito sério. Exato. Então a gente tem muito aqui enfrentar, nós temos muito a enfrentar. Agora, a Comissão de Direitos Humanos era predominada pela oposição, né, a dita esquerda, e eles não fazem trabalho para direitos humanos. Eles não estão preocupados com aquela pessoa que tomou um tiro na cabeça, porque o indivíduo simplesmente resolveu atirar, né? Tomou o celular, você está aí movimentando o seu celular, eu vou, se você fizer oposição, eu lhe dou um tiro. Isso é uma vergonha. As pessoas matam sem qualquer pudor e ninguém vem, eles não falam de direitos humanos das vítimas. E aí aproveitar para falar que eu fiz parte, né, do grupo de trabalho que criou, que elaborou o Estatuto das Vítimas na Câmara dos Deputados. E fizemos um trabalho muito bem, esclarecendo quem é vítima e quem é bandido. 9 horas e 50 minutos, tem mais pergunta da equipe de cobertura Nossa Rádio, eleições 2022. Bom dia. Bom dia, Juarez Volotão, bom dia aos ouvintes da Nossa Rádio, bom dia ao candidato Felício Laterça. Me chamo Matheus Souza, faço parte da equipe da Nossa Rádio 102,5 FM. Candidato, gostaria de saber quais são as suas propostas para a área da educação. Gostaria de saber a sua opinião sobre as escolas cívico-militares. Tá aí, Matheus Souza, delegado. Só pergunta boa. Aliás, o papo aqui está ótimo, Lotão. Pena que só tem 1 hora de programa, entendeu? Pergunta excelente. Eu tenho ajudado a questão das instituições e é preciso esclarecer aos ouvintes. Obrigado pela pergunta, Matheus. Sobre como funciona a educação no Brasil. Nós temos 3 entes estatais, que é governo federal, governos estaduais e governos municipais. E a educação hoje ela está segmentada nesses 3 níveis. O ensino fundamental fica a critério dos municípios, especialmente o ensino fundamental 1, que é dividido em fundamental 1 e 2. Nós temos o ensino médio, que fica a cargo do Estado, em regra, e o ensino superior, aonde entra o governo federal. No tocante a essa parte, o Laterça colocou muito recurso também nas instituições federais para que pudesse ser feito. A Universidade Federal Fluminense foi agraciada com recurso para fazer um novo prédio lá em Campos para o Serviço Social. O Instituto Federal Fluminense, nós fizemos um grande trabalho, não só mais de 1 milhão, 1.300.000, 1.200.000 à época, para o polo tecnológico, onde se adquiriu equipamentos, inclusive uma máquina prototipadora, parece até um palavrão, que faz circuitos para computação, um custo-benefício excelente para a região, né? Algo que inicialmente era encomendado lá fora, no outro país, depois temos isso no outro estado. A economia, né, cada real investido economiza R$4, algo fantástico. Como também coloquei o recurso no IFE Guarulhos para se fazer o ambulatório de enfermagem. Foi construído já um ambulatório e com isso, Volotão, foi propiciado oferecer o curso superior público e gratuito no IFE Guarulhos de Campos, né, de enfermagem, graças à emenda do parlamentar Felício Laterça. E bem como atender a população. Vai melhorar o curso, vai aumentar a capacidade de formar técnicos de enfermagem, como também nós vamos passar a formar enfermeiros e dar atendimento de enfermagem de alta qualidade na cidade de Campos do Goytacazes. Sou favorável à escola cívico-militar, sim. Eu acho que nós deveríamos inundar, né, com projetos cívico-militares todo o estado do Rio de Janeiro. Porque na escola cívico-militar tem algo que ficou perdido na educação e é o que tem faltado: hierarquia e disciplina. E aí é outra coisa que eu vejo que precisa voltar para dentro das escolas. O esporte também. E por isso que o Felício Laterça, né, é o maior investidor no esporte no estado do Rio de Janeiro também. Os Jogos Escolares Brasileiros voltaram a acontecer no ano passado. Graças ao Felício Laterça, estava 17 anos sem acontecer. Nós colocamos recursos e o governo federal veio com a gente. Na verdade, eu fui chamado pelo secretário especial de esporte para fazer esse investimento e nós acreditamos, fizemos uma aposta maior, né? O esporte precisa voltar, porque aonde tem hierarquia e disciplina, onde tem esporte, onde tem cultura, você afasta as pessoas da criminalidade. E na escola cívico-militar, que foi a pergunta mais específica do Matheus, né, tem o caráter, como eu fui educado, você entoar o hino nacional, você entrar em ordem. O que está faltando é exatamente isso, é hierarquia e disciplina nas nossas escolas, porque na verdade hoje as nossas crianças e adolescentes, eles não têm isso em casa. Na verdade, a educação, esse tipo de educação devia vir de casa, mas a escola ajuda a forjar. 9 horas e 54 minutos, ao vivo, entrevistando Felício Laterça, deputado federal, candidato à reeleição.
Hoje nós temos uma polarização na eleição nacional, presidência da República, Bolsonaro versus Lula, Lula versus Bolsonaro, direita e esquerda. Você se considera um candidato com qual viés ideológico, da direita ou da esquerda? Direita. Direita. Qual é o seu relacionamento com os prefeitos, por exemplo, da região dos Lagos? Vou dar um exemplo do José Bonifácio, prefeito de Cabo Frio, que já aí não se considera da direita, centro-esquerda ou esquerda, talvez, já que ele é do PDT. Qual é o seu relacionamento com eles? Meu relacionamento é cordial com todos. Todos aqueles que querem beneficiar os munícipes, eu me relaciono. Eu não tenho problema de relacionamento. Porque o meu relacionamento é forjado na base do respeito. Tem pessoa, não tem lá, não vou nem falar. Eu não tenho isso. E aí vamos falar de Cabo Frio. Mas antes eu vou voltar para responder uma pergunta que foi feita no início. Eu falei de legislação, falei da máfia do reboque do depósito, mas não falei de um grande feito. Eu vou falar de mais de um. Que eu não me canso de trabalhar. Eu não me canso de trabalhar. Nós conseguimos reabrir o Sesc Gruçaí, lá em São João da Barra, Sim. que foi fechado na pandemia em 2020. Eles Recebe muitos visitantes. Não, 700 empregos gera diretos. economia. Isso é fundamental para emprego e renda, para gerar economia local. Verdade. Fomenta e muito. Então o Felício Latesco foi a FEComércio, foi a Confederação Nacional do Comércio e vai ser reaberto, na verdade já está reaberto, que já começaram os festivais. A FEComércio Rio que assumiu, porque ele era de Minas Gerais, a FEComércio Rio assumiu, e isso foi um grande marco do meu mandato. Agora, para a região, foi a abertura do Hospital de Barra. Lembrar que Felício Latesco é local que inclusive foi palco de corrupção no governo do Wilson, aquele secretário... As tendas, né? As tendas do secretário Edmar, aquele vagabundo. Tá? Então, Felício Latesco estava batendo nessa tecla, inclusive com eles à época, para a reabertura desse hospital, que foi referência durante 16 anos. E as obras estão em estados avançados e vamos reabrir com ambulatório, com laboratório, com centro de diagnóstico de imagem e para o próximo ano, se Deus quiser, com cirurgias eletivas. Foi um grande marco do Felício Latesco, a reabertura do Hospital de Barra, que vai acontecer em breve. Então, isso aí... Existe alguma previsão para essa reabertura, já que ele ficou anos fechado? 16 anos. Muito 16 anos. Tinha lá um pessoal lá, alocado lá, que não fazia. Já tem até iniciou um pequeno atendimento. Agora me fugiu quais são as especialidades, mas já está tendo certo atendimento. Mas em breve, eu espero que no próximo mês já esteja em funcionamento. No próximo mês já esteja em funcionamento. Mas vamos voltar à pergunta que você me fez sobre que eu quis fazer essa pontuação. Você me perguntou agora sobre... Qual foi a última pergunta, Volotão, por favor? Eu acabei esquecendo. Matheus, você me lembra? É qual uma foi? ideia de polarização também, né? Nacional. Sim. E com relação à direita e esquerda, você já se declarou de direita e o seu relacionamento com o prefeito de Cabo Frio, Perfeito. José Bonifácio. Perfeito. Fugiu essa última parte. Isso. E eu sou grato à população de Cabo Frio. Eu sou grato à região dos Lagos. Eu saí eleito dessa região. Importante lembrar isso. Em Macaé foram mais de 13 mil votos, que aí é norte, Fluminense considerado norte. Mas se você pegar a votação de Campos, Macaé e vir para a região dos Lagos, como se diz, eu saí eleito dessa região e teve voto em 89 municípios. Eu só não tive voto em apenas 3. Por isso que a gente teve cuidado também de trabalhar todo o estado do Rio de Janeiro. Bacana. A gente não se centraliza num lugar, a gente atende as pessoas onde elas precisam ser atendidas. E aí, a questão aqui, nós colocamos recursos em Cabo Frio, recursos nas ambulâncias. A frota que foi pelo doutor Adriano foi trocada, tem ambulância, recurso do Felício Latesco, que lá atrás foi uma máfia para a contratação de ambulância. Então, hoje as ambulâncias estão atendendo o município, tem recurso do Felício Latesco. O Conselho Tutelar recebeu veículo do Felício Latesco. Eu também tenho um trabalho muito forte junto aos conselhos tutelares. O Conselho do Idoso também recebeu veículo do Felício Latesco. Colocamos recursos aqui também na saúde, né, para custeio da saúde, para cuidar da população. E, lamentavelmente, hoje você tem um hospital de tamanho fechado. Que o Hospital de Barra, se Deus quiser, vai suprir. Tá? Mas não o suficiente. Na verdade, nós precisamos fortalecer as unidades básicas de saúde. O município tem esse dever de fortalecer a unidade básica de saúde. Agora, já que você falou do nosso prefeito, vou aproveitar para fazer uma cobrança ao vivo. E eu quero falar do nosso vereador Roberto Jesus, para ele fazer a cobrança. Já passei essa bola para o vereador Roberto Jesus. Tem o recurso de 2 academias ao ar livre. Até agora não foi, já foram pagas. A prefeitura já recebeu. Já recebeu e não fez nada até agora. Ou seja, a gestão vai mal. Né? Como vai a Prefeitura do Rio? Gestão de equipamentos na área da saúde de suma importância. E o prefeito Eduardo Paes, na época do Sorães, que hoje é candidato a deputado federal, também não fez absolutamente nada. O sistema de hemodinâmica, que o município do Rio não tem.
Laterça colocou 3,5 milhões para comprar o equipamento, para fazer cateterismo, né? Para fazer, tratar das pessoas com problema de AVC. Né? Então, algo que o município não tem, continua terceirizando. A gente precisa entender o porquê disso, como também coloquei o recurso lá no município do Rio com um lactário no Hospital de Bangu, no Hospital Marista. Então, lamentavelmente, os gestores públicos andam mal. 9 horas e 59 minutos, tem mais uma pergunta, 10 horas agora, do membro da equipe de cobertura Nossa Rádio Eleições 2022. Bom dia. Bom dia, Juarez. Bom dia, ouvintes, amigos e parceiros da nossa rádio. Aqui Eduardo Bangia, apresentador do programa Debate Nossa Rádio. Bom dia, o candidato Felício Laterça. Candidato, vou voltar na questão da segurança pública, mas dessa vez voltada para a questão do turismo, da geração de emprego, geração de renda, atração de empresas. Sabemos que diversas empresas deixaram o nosso estado por conta da falta de segurança pública e falta da sensação de segurança pública. Além das empresas, a questão do turismo. Vivemos em uma região com vocação natural para o turismo e a gente vê, infelizmente, nossas praias, nossos destinos sendo cada vez menos procurados por conta dessa falta de segurança pública. Quais são suas propostas, seus compromissos nessa seara? Eduardo Mangia, também apresentador da nossa rádio. Felício. Obrigado, Eduardo, pela pergunta. A gente queria ter uma fórmula mágica para resolver isso, Eduardo. O que acontece? Todo investimento em segurança pública é pouco se a gente não mudar a causa das pessoas ingressarem para o crime. Mas a gente pode fazer mudanças sim. Eu acho que nós temos que engrossar com relação à criminalidade. Um problema muito grande no tocante a milícias e o que o tráfico vem fazendo. Por exemplo, nós precisamos investir muito em monitoramento. Eu acho que as cidades todas elas deviam se tornar cidades inteligentes. E o que está acontecendo? A gente não vê esse avanço. Nós vemos tanto o tráfico como as milícias que estão adotando as práticas iguais no tocante a dominar certas questões. Então, as empresas que investem em tecnologia, que poderiam até fazer parcerias com a segurança pública para oferecer o monitoramento, a gente poderia avançar muito na segurança pública. De fato, é um problema para o turismo, isso afeta e muito a questão da segurança pública. O nosso estado do Rio de Janeiro, na verdade, é um celeiro. O nosso litoral, todo ele, de norte a sul, ele é magnífico. Ele tem muito o que fazer. Se você interiorizar também, você tem muita opção de turismo. Agora, de fato, nós não temos mais aquela busca, aquela procura em razão da violência. E nós temos uma imprensa também que não ajuda. Quando às vezes acontece com uma pessoa, com um turista, por exemplo, eles fazem questão de passar isso para o mundo inteiro ouvir. E na verdade, quando tem ações positivas, eles não difundem absolutamente nada. Nossa imprensa hoje é mensageira do caos. Então, nós temos sérios problemas a serem vencidos e as ações que são feitas de forma positiva. Vamos investir maciçamente. A gente tem falado, eu tenho conversado, a gente tem oferecido isso, buscado, para poder monitorar a cidade. Né? Onde você vai ter monitoramento de câmeras, você reprime, né? Você previne, inclusive esclarece os crimes, muitas vezes com a ajuda de monitoramento. Então, a gente acho que uma grande solução hoje para diminuir essa contenda é fazer esse monitoramento nas cidades, principalmente na parte turística, e colocar os policiais de forma estratégica, fortalecer as guardas municipais, que é outra batalha nossa. A gente vem buscando o fortalecimento de todas as guardas municipais, interagir com as outras forças de segurança pública, mas isso é algo que vem sendo construído e precisa, durante um tempo médio, pelo menos, que isso não é feito da noite para o dia. 10 horas e 3 minutos, você é um deputado federal e tenta a reeleição do estado do Rio de Janeiro. Mas falando de região dos lagos, que é a audiência da nossa rádio 102,5 FM, o que você enxerga como prioridade e que vá lutar pela região dos lagos caso reeleito deputado federal? Quero continuar investindo na região, fazendo o que for necessário para trazer os benefícios para a região. Foram mais de 13 milhões alocados na região dos lagos, só na região dos lagos. 13 milhões de reais. Mais de 13 milhões. Aí eu coloco também a questão das APAES, a APAE de Cabo Frio, de Búzios. Felício Laterça é o deputado federal também que mais investe na assistência social, seja asilos, instituições de longa permanência para idosos, ou as pessoas que trabalham com quem tem cuidados de necessidades especiais. Felício Laterça já colocou em mais de 20 instituições recursos para cuidar dessas pessoas.
Mas o deputado federal, ele serve de elo de ligação para o setor das indústrias, para o setor do comércio, né? E é isso que a gente vai fazer. A gente precisa, por exemplo, nessa região se discutir. Eu sou da base apoio o governo Cláudio Castro, e a gente precisa mudar, por exemplo, aqui para a região dos Lagos, essa RJ. A gente precisa dar uma solução para isso, precisa ter um projeto. E se precisar do apoio federal, nós vamos entrar com o apoio federal para que isso aconteça. É preciso ter uma duplicação dessa via. É preciso fazer uma rota alternativa de quem quer sair de Iguaba e ir para Macaé, por exemplo. A gente sabe que as pessoas sofrem muito com o trânsito e isso afeta também toda a região, afeta a economia da região. Então tem muita coisa a ser feita, entendeu? Eu quero dizer que o Felício Laterça está à disposição. O hospital, que é o hospital estadual, quem resolveu isso foi um deputado federal. O Hospital de Barra, por exemplo. Então, o que tiver de demanda, eu estou aberto a qualquer prefeito, a qualquer região. O prefeito Marcelo Magno de Arraial do Cabo é um grande parceiro do Felício Laterça. A gente tem colocado recursos lá, a gente tem trabalhado a ele a resolver as questões. Tem ajudado junto ao governo para resolver as questões. Ele está fazendo um grande investimento na cidade. Se o problema é de saneamento, o Laterça entra também. Então, aonde tiver demanda, o Laterça entra. Agora, entra com a força do seu trabalho. Deputado, você se disse parceiro da base aliada do governador Cláudio Castro. Estourou recentemente aí o escândalo da CEPERJ, supostos cargos secretos, 27 mil ou mais, cerca de mais de 300 milhões de reais sacados em boca do caixa. Você é um deputado que combate a corrupção. Está na base aliada de um governador, apesar de que ainda está sendo investigado. Em nenhum momento se disse que ele foi o responsável por isso. Ele afastou o responsável e os pagamentos seguem bloqueados. Mas é um escândalo que estourou no governo dele. Mais um, aliás, envolvendo governadores do estado do Rio de Janeiro. Como que você avalia esse escândalo da CEPERJ e o governador que você faz base de apoio? Vamos lá. Pergunta fácil de responder. Puna-se os culpados. Problema zero. Problema zero de combater. Seja quem for. Seja quem for. Entendeu? Eu já falei, falo até em casa. Se meu filho cometeu um crime, eu vou apoiá-lo como pai. Mas não vou apoiá-lo como um criminoso. São duas coisas distintas. Eu vou apoiá-lo como um pai, não como um criminoso. O programa, na verdade, já foi suspenso, tá? Acabou o programa. Não só os pagamentos bloqueados, como o programa foi suspenso. A gente tem que, de fato, ver até onde vai a responsabilidade. O que eu tenho conhecimento, né, que foi feito uma grande distribuição de cargos, sim, e colocado na mão de parte da base aliada. Exatamente, de deputados aliados, contratando e fizeram mal feito. Eleitorais. Fizeram mal feito. Fizeram mal feito. Vá ao gabinete do Felício Laterça e vê se tem alguém que, devolve dinheiro para o Felício Laterça. Eu prendi vereador em flagrante e o chefe de gabinete dele em 2018 em Macaé, pelo crime de peculato, vulgo rachadinha. Eu não tenho problema zero com isso. Então, que se puna os culpados. Agora, ver, inclusive responsabilizar parlamentares que indicaram pessoas que foram fantasma, pessoas que não fizeram uso dos programas. Os programas esportivos são fantásticos e eu sou um defensor do esporte. Agora, se o cara fez de cabide de emprego, entendeu? Tem que ser preso, processado e devolver o dinheiro. E você acredita que num universo de 27 mil cargos, mais de 300 milhões de reais sacados na boca do caixa, para apaziguar, para colocar ali, abarcar cabos eleitorais de deputados aliados, o governador Cláudio Castro não sabia de nada? Olha, é difícil dizer se sabia ou não. Eu não vou colocar palavras na boca do governador, tampouco vou tirá-las da boca do governador. Às vezes o que acontece... Justiça, né? Não. Às vezes o que acontece embaixo da gente, embaixo dos nossos olhos, né, as pessoas não veem. Eu vou dar um outro exemplo. Você tem filhos, Volotão? Não. Pois é, eu tenho 2. Às vezes o meu filho faz algo na escola, né, faz algo na rua, que ele foi ensinado para não fazer. E aí ele vem para casa. E aí o pai é responsável diretamente, eu sei a educação que eu dei para os meus filhos. E a mesma coisa, se você fala para não fazer, aí vão usar, que eu não vou usar esse exemplo ruim, e isso acontece muito para dentro da minha casa. Um filho que começa a usar droga, um filho que começa a praticar crime. Será que o pai percebe? A mãe percebe? Então, essa responsabilização, só a investigação vai dizer. E eu não estou passando pano em ninguém, para ficar claro aqui. Okay. Se a investigação apontar que teve responsabilidade, que tinha conhecimento, que seja culpado. Para encerrar, nós sabemos que são instâncias diferentes. Você é um deputado federal, Câmara Federal, mas nós temos 2 deputados estaduais aqui
oriundos de Cabo Frio, que é o doutor Serginho, deputado estadual e candidato à reeleição, também esteve nessa sabatina de entrevistas, e o Mauro Bernardo, também deputado estadual, candidato à reeleição. Existe algum relacionamento, parceria de trabalho mesmo, pelo estado do Rio de Janeiro, entre vocês? Não, parceria de trabalho não. Tem apoio comum com o doutor Serginho pelo prefeito Marcelo Magro, de Arraial do Cabo. Tentei, inclusive coloquei recurso na ciência e tecnologia, mas não fui ouvido com relação a onde eu destinaria os recursos para a gente fazer projetos, né, de oferecer ciência e tecnologia, oferecer curso, oferecer oportunidade para as pessoas. Isso não avançou. Com o nosso parceiro lá do subtenente Bernardo, nós tivemos uma dobradinha em 2018 que não veio acontecer. Ele falava que se orgulhava de andar comigo porque eu sou ficha limpíssimo. Se ele é ficha limpa, eu sou ficha limpíssimo. E isso eu aproveito até para as pessoas deixar isso aqui no ar. Busque a vida das pessoas. Ah, teve isso aqui, o que aconteceu? Ah, falaram isso do Latença, veja se é verdade, entendeu? Não tem problema nenhum com isso. Mas não avançamos em nenhum tipo de projeto. A preocupação só do Mauro Bernardo é a preocupação com a questão dos reboques, da máfia. Lá atrás a gente conversou sobre isso. Depois não mais avançou, entendeu? E a vida que segue. Maravilha. Encerrando, você tem agora seu minuto final para as considerações. Nós entrevistamos o deputado federal, candidato à reeleição pelo PP, delegado Felício Laterça. Agradecer a participação, evidentemente, e frisar que nenhum outro deputado federal teve tanto com as pessoas, trabalhou tanto quanto Felício Laterça nesse mandato. É só entrar nas nossas redes sociais. E você hoje fez uma pergunta que foi boa. E eu falo para as pessoas, quer conhecer? Hoje a internet nos ajuda a resolver. Mas se você achar uma acusação contra a pessoa, veja se aquilo é verdadeiro ou não. Né? Porque fake news tem aos montes. É verdade. E a história do Felício Laterça está aí. Trabalha desde jovem, que é pai de família, que é conservador nos costumes, que tem um perfil desenhado. Então, está claro saber que é o Felício Laterça. Sobre o nosso trabalho no mandato, como mandatário, está lá desde 2018, né, na nossa eleição, o trabalho está lá, não apaguei absolutamente nada da minha rede social. A minha rede social, o trabalho está lá demonstrado, fala por mim. Muito atuante nas comissões da Câmara dos Deputados, vários projetos apresentados, projetos de fiscalização também que o parlamentar não é só legislar. É fiscalizar, é trazer recursos, é fazer a intermediação para buscar benefícios para as regiões. E é isso que eu quero fazer nesse mandato com essa experiência acumulada. A gente tem muito mais para oferecer ao cidadão, a gente tem muito mais por fazer. E eu quero ser lembrado aqui em Cabo Frio pelo deputado federal eleito mais votado da região. Eu espero que Cabo Frio reconheça o nosso trabalho e a nossa força de trabalho. Maravilha. Entrevistei deputado federal, candidato à reeleição, delegado Felício Laterça. Cobertura à nossa rádio, eleições 2022.